Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano, esse é mais um episódio do podcast Tal Views. Antes de começar, eu deixo aquele convite de sempre para você nos acompanhar nas outras redes sociais. A gente tem conteúdos complementares ao episódio no Instagram, os relatórios aqui do Research da área macro estão disponíveis no Telegram e você pode acompanhar a edição desse podcast em vídeo no YouTube, então fica o convite aí para as plataformas. Hoje a gente tem o nosso segundo episódio sobre criptomoedas. A gente fez uma primeira discussão sobre o tema no final do ano passado, acho que teve uma forte adesão aí, até na esteira desses movimentos de alta do Bitcoin, e a ideia hoje é falar um pouquinho as perspectivas para 2025, quando a gente olha o Bitcoin e também olhando toda a classe de ativos digitais. A gente vai falar um pouco sobre o cenário para cripto, falar um pouco sobre os avanços institucionais que a gente tem visto e também os impactos do ambiente macroeconômico, entre outras tendências. Para nos ajudar com esses temas aqui, a gente conta novamente com a presença do Guto Antunes, que é Head da Digital Assets aqui do Itaú. Tudo bem, Guto? Bem-vindo. Tudo bem, Marcelo? Um prazer estar aqui de novo, num momento tão especial de mercado. Boa. Acho que, até puxando o gancho desse momento especial de mercado, a gente teve um movimento forte de alta, principalmente no final do ano passado. Acho que a eleição do Donald Trump impulsionou muito esse movimento. No nosso último papo ainda existia muita dúvida do que de fato seria feito, como que esse novo governo americano se posicionaria. Havia uma expectativa e acenos a essa agenda cripto. Muito dessas perspectivas foram de fato confirmadas e hoje o mercado já coloca aí que o Bitcoin pode ultrapassar a barreira dos 200 mil dólares, né? Na nossa última conversa a gente estava muito próximo de passar os 100 mil dólares, então acho que esses números mostram um pouco o potencial desse ativo. Então eu queria começar te perguntando se a gente tem uma projeção para o Bitcoin, se é possível fazer isso, algo em linha com o que a turma aqui do meu lado faz projetando o Ibovespa, por exemplo, e como é que a gente avalia o potencial do Bitcoin em 2025. Bacana, acho que é importante esse momento, né, da agenda americana pós-eleição está começando a ser mais definida, né? Última vez que a gente conversou aqui, a gente estava falando, o Bitcoin estava quase batendo 100 mil naquele dia. Ele chegou a testar os 100 mil, voltou, ficou 92 mil dólares, 95 mil dólares. Então o mercado ficou um pouco reticente naquele momento que podia acontecer. A partir do momento que a gente viu o governo americano estabelecendo algumas posições estratégicas dentro de uma agenda, seja na SEC, né, na CVM americana, com o presidente sendo pró-cripto, você tendo toda a parte de assessoria dele falando do assunto, inclusive investindo em moedas digitais, começou a ficar um pouco mais claro e o mercado de novo ganhou tração. Por quê? Porque o tema regulação nos Estados Unidos, que era tão atrasado, acabou tendo uma luz no fim do túnel muito rápida ali desde a nossa última conversa. E foi até surpreendente porque o governo americano começou a falar em reserva, né? Eu acho que é aí que foi o grande catalisador, ter uma reserva de Bitcoin. A Rússia entrou logo depois falando, pô, eu vou ter uma reserva de Bitcoin. Se criou uma certa guerra fria em relação ao tema de ativos digitais, né? Quem tem, de certa forma, ali a melhor posição dentro desse ativo. O Japão chegou a falar logo depois, enfim, aí você começou a ter diversos países debatendo esse tema. Então foi um grande catalisador para bater ali os all-time highs de 109, 110 mil, né? Quando você olha fluxo, ainda existe um fluxo muito grande, principalmente para Bitcoin, acontecendo nas últimas semanas, seja através dos ETFs, que ainda apresentam volumes consideráveis aí, entre eles a BlackRock, seja de novos clientes no varejo, começando a entrar, conhecer o ativo, de certa forma se expor, né, ter dentro da carteira, porque tem se escutado muito isso, eu tenho que ter Bitcoin, né? Potencialmente sim, porque hoje já não é o que é o Bitcoin e por quê. Hoje você já vê governos discutindo, né, a questão de posicionamento em relação a esse ativo.
Então, as previsões que nós temos são positivas. Tem um ponto importante aí entre 110 e 115 mil dólares que o mercado tem acompanhado, em que se chegar a esse ponto e varar esse ponto, como a gente fala aqui, ele pode buscar níveis de 120, 130 mil dólares. E o que pode ser esse catalisador? De novo, essa agenda de governo americano falando em reserva, governo americano tendo esclarecimento da lei mais forte, para que a gente consiga ter uma ideia de preço mais firme em relação a esses patamares de mercado que eu comentei aqui. Perfeito. Acho que para todos os segmentos que a gente conversa aqui, sempre há uma tendência de cruzar com essa agenda de inteligência artificial, né? Quando a gente olha para cripto, há uma perspectiva de crescimento das aplicações que combinam aí inteligência artificial com as redes blockchain. Como é que você está vendo essa agenda? Você vê um potencial de crescimento? Como é que a gente deve ter isso tangibilizado aí dentro de projetos? Isso aqui já é uma agenda que está acontecendo, não é uma agenda que a gente espera que vá acontecer. Falou-se muito em AI com cripto, como que ia interagir, as duas agendas iam interagir. Existem casos práticos hoje dentro do mercado financeiro em que você já tem toda a parte de middle e back office sendo testadas, em alguns casos até colocadas em produção, com toda a parte de conciliação de operações, seja de fundos, derivativos, câmbios, sendo feito dentro do blockchain, para ter essa questão do registro imutável, transparente e escalável que o blockchain traz, com AI fazendo todo esse processo de feito, conferido, em que você tira a manualidade e risco do processo. Uhum. Tá? E isso está sendo feito, que é o mais importante aqui da nossa conversa, dentro de diversas redes blockchains que existem no mercado. Tá? Não existe uma rede, né, privada que está fazendo isso, que é a principal rede. Hoje você tem diversos testes acontecendo. Né? E o que vai dizer se vai ser uma rede ou outra, por exemplo, um banco escolher uma rede ou outra? É a questão de escalabilidade da rede, se você consegue colocar o maior número de transação lá dentro, o preço para você utilizar essa rede, o tráfego que você tem, que você acaba pagando, e a questão de privacidade, que tem sido um ponto importante. Né? Diferente do que a gente vê na questão clássica do blockchain, do blockchain nativo, em que ele é descentralizado e público, nestes casos que a gente tem visto, as redes elas são privadas, né, com um certo controle, a gente pode dizer aqui, com um certo monitoramento, para que você não abra dados de sigilo bancário, por exemplo, para poder fazer esse tipo de conciliação que eu citei aqui. Tá? Então é um prognóstico importante aqui, porque tem muitas criptos que a gente pode bater um papo aqui, que estão atreladas a essas redes, que são as tais de altcoins. Né? Então, prognóstico super positivo, e a gente tem visto cada vez mais casos acontecendo dentro da Digital Assets. Legal, a gente vai entrar nesse tema, mas antes eu queria passar por um outro tema que está muito forte, que são projetos de finanças descentralizadas, os DeFis. A gente, a partir de um ponto de ser, por essência, um intermediário financeiro tradicional, como que isso funciona no banco, né? Isso, de alguma forma, vai contra essa essência, ou o banco, de alguma maneira, participa dessa agenda e reflete em torno dessa dinâmica? Eu sou um fã de finanças descentralizadas. Desde o início que eu comecei a participar dessa agenda de ativos digitais, cripto, Web3, né? Eu sou um apaixonado por essa agenda, porque você acaba tendo acesso a um mundo de utilidades aqui, que antes era mais limitado pela questão de você ter diversos intermediários, não ter uma tecnologia que você conseguisse acessar direto algumas aplicações. Então, o mundo de finanças descentralizadas ele é muito importante para o ecossistema. Tá? Mas eu venho falando muito há alguns anos em finanças híbridas. Né? O mundo de finanças descentralizadas tem muito a aprender também com o mundo de finanças centralizadas. A gente tem diversos processos de governança, e não confundam governança com burocracia. Né? Se a gente fala que existe algumas regras de proteção, aqui elas existem por um motivo, porque a gente já teve casos passados no mercado tradicional que nos levaram a ter esses processos.
E no mercado cripto isso acabou acontecendo também, né? Antes se falava da forma nativa, é tudo descentralizado, não tem que ter nenhum intermediário. E aí a gente teve um caso de uma grande corretora que, dado o fato de não ter algum desses processos das finanças centralizadas, teve uma quebra sistêmica gigante que impactou todo o mercado. Então, por isso que eu sou um fã da agenda de finanças híbridas. Como que os bancos entram nisso? Aí é o cliente que vai nos responder, né? A gente tem uma nova geração crescendo, utilizando tokens, que eventualmente pode chegar para os intermediários e falar, pô, eu quero ter, por exemplo, as minhas criptos dentro do banco, mas ter a possibilidade de entrar dentro, de usar ela como uma utilidade num aplicativo descentralizado. Eu cito aqui, por exemplo, a indústria de games. Por exemplo, você vai ter um cliente que veio dessa nova geração que está entrando no mundo bancário, né, que recebe salário, que deixa no banco, que compra cripto também, que ele de repente pode falar, pô, eu quero comprar um game na Web3, que é uma tendência. Ele pode falar, olha, eu tenho minhas criptos no banco, tenho minhas criptos no Itaú, eu quero comprar aquele token X do game Y, né? E aí entra a finança descentralizada. Ele vai usar o banco como um intermediário para a segurança dele, para estar custodiado, ter o token dele guardado ali, porque ele não quer fazer autocustódia. Ele pode fazer autocustódia, ele que decide, mas tem muita gente que não quer fazer autocustódia, que prefere usar um banco para não ter toda a dor de cabeça de perder a chave, perder a hard wallet, que é o pendrive que você guarda as criptos. Tem gente que prefere, quem define é o cliente. Então eu vejo os bancos entrando não como intermediários, mas como facilitadores deste processo de segurança desse mundo de finanças descentralizadas. Legal. No começo do papo a gente falou sobre movimentos que impulsionaram a valorização do Bitcoin, a gente citou esse movimento político de Trump, a gente citou o movimento de governos montando posições de reserva, e acho que uma terceira tendência que ajudou esse movimento foram os ETFs, né? A gente teve ETFs de Bitcoin puxando muito essa valorização, ajudando o Bitcoin a cruzar a fronteira, talvez, das finanças tradicionais. E eu queria perguntar que outros movimentos assim de aproximação entre o mundo cripto e as finanças tradicionais você vislumbra para esse ano, e se a gente deve ter ETFs de outras criptomoedas agora aprovados nesse ano? Por exemplo, Solana, de repente sair, enfim. Olha, a gente já vê clientes procurando, por exemplo, instrumentos como COI, né, o Certificado de Operação Estruturada, que te dê a segurança de você ter teu principal garantido, por exemplo, que o grande medo de quem entra no Bitcoin às vezes é, putz, será que eu vou perder o meu principal, né? Vou perder o capital que eu investi? Existe esse risco, o Bitcoin é volátil. Então, de acordo com o seu perfil, a gente já vê operações, inclusive o Itaú tem também, o COI de Bitcoin, em que você tem um upside dessa volatilidade, né, do ganho do Bitcoin ao longo do tempo, mas se ele afundar, se ele cair 30%, 40%, você tem o teu principal garantido. Então esse é um dos produtos, só exemplificando aqui, que o mercado começou a fazer. Lá fora a gente já viu também a BlackRock lançando o ETF, foi recente, foi essa semana, ETF com principal garantido também, né? Então são estruturas que colocam opções ali dentro desse instrumento mais tradicional como o ETF, para que você não tenha perda, né? No caso de uma volatilidade negativa do ativo, do Bitcoin no caso. Então esse é um dos exemplos da consolidação, né, do mundo de ativos digitais com as finanças tradicionais. E você citou um exemplo aqui, Marcelo, que está muito em voga, está muito quente, que é a questão do lançamento de um ETF de Solana. Com essa agenda pró-cripto da SEC e do governo americano como um todo, a gente já tem visto pedidos consolidados ali de um ETF de Solana, por exemplo, e a gente tem visto outros ETFs das principais altcoins já entrando também em pauta. Então é só uma questão de tempo, a gente vê que essa demanda aparece, né, em conversas até com os nossos clientes aqui, a gente sabe da demanda por outras criptos. É só uma questão de entender um pouco a natureza delas e a regulação, onde entra a regulação, que é o grande denominador comum aqui em nível mundial, né? É importante dar essa segurança para o investidor, né? O que é aquela cripto? Ela é uma commodity, ela é
Ela é qual tipo de ativo? Ela é uma moeda digital? Qual que é essa natureza? A partir do momento que a gente tiver mais clareza a respeito disso, fica muito mais fácil você desenvolver esses instrumentos. Perfeito. Acho que continuando dentro dessas subclasses de ativos, a gente chegou a falar brevemente sobre as altcoins. Queria perguntar como você projeta o desenvolvimento, o ano para essa classe. Acho que muita gente fala que, de alguma maneira, tem um fluxo potencial que vem do Bitcoin, né, de realização de lucros ali no Bitcoin, que acabam derivando para as altcoins conforme o investidor vai amadurecendo em relação a criptomoedas como um todo. Queria sua opinião sobre essa tendência e também sobre outras que podem impactar as altcoins. Esse ponto é importante também, que é a dominância do Bitcoin, né? O Bitcoin tem uma dominância relevante no mercado aqui, por volta de 55%, em momentos bateu 80%, com, com todo o restante ali mais focado no primeiro momento em Ethereum ao longo do tempo, né? Hoje a gente já vê essa dominância em alguns momentos de mercado, de fluxo, como você citou, diminuindo e indo para altcoins além do Ethereum, né? Que seriam, por exemplo, Solana aqui, que é um caso que a gente está citando aqui mais verbalmente, né? E esse investidor ele tem dois comportamentos aqui, né? Tem um investidor que a gente chama de holder, que é quem compra o Bitcoin para segurar, esse aqui não vai realizar potencialmente para migrar para altcoin, mas tem o trader, que é aquele que começa a ter mais educação dentro do mercado, já entende que o Bitcoin tem um movimento X, e normalmente ali a gente tem um movimento que o Bitcoin sobe ou desce, e você tem as altcoins logo depois seguindo esse movimento, para cima ou para baixo. Tá? Alguns dias depois, normalmente acontece esse ajuste das altcoins, seguindo o movimento, a tendência que o Bitcoin teve nos dias anteriores. Então acaba sendo um comportamento desse investidor mais trader que tem se consolidado mais, ainda mais com essas teses que a gente comentou do blockchain. Quando o investidor começa a entender o que está por trás dessa moeda, né? Por exemplo, Solana, que é uma rede, essa rede é escalável, como a gente comentou um pouquinho antes, ele fala, putz, deve ter um fluxo maior de Solana, eu vou me posicionar nessa moeda e tentar pegar out-season aí, né? Conseguir pegar um movimento de alta interessante. E está acontecendo, né? As altcoins, tem se falado muito em out-season de novo, por essa questão das próprias redes estarem mais consolidadas. Antes, quando você via lá no início do mercado cripto, era muito mais behavior finance, comportamental. As redes não se entendia muito bem, era um negócio muito geek, né? Quem entendia de rede ali era o pessoal de tecnologia, tá? O pessoal ia muito por fluxo. Olha, vai subir, o pessoal está comprando essa e acabava indo. Hoje você já tem o que a gente chama de tokenomics aqui, o pessoal entendendo a tese por trás dessas altcoins, em momentos oportunos vendendo Bitcoin e comprando essas altcoins para pegar esse fluxo que a gente comentou aqui, tá? Não, legal. Acho que queria pegar esse teu comentário sobre as teses, né, para puxar uma discussão a respeito das meme coins, né? Eu acho que dentro da dificuldade já estabelecida para tentar aplicar fundamentos em cripto, quando a gente olha para essas meme coins, isso se torna de fato impossível, né? A gente viu movimentos recentes aí com a moeda do Trump, da Melania. Eu queria entender como você vê esse movimento das meme coins, como é que isso funciona e se isso não gera talvez um colateral negativo, considerando risco potencial para investidores ou, de uma certa maneira, algum tipo de contaminação às outras criptomoedas. O próprio nome já diz, já classifica o ativo, meme coin, né? Então ele não tem de fato uma tese por trás e ele é muito focado em duas linhas aqui de pensamento. A primeira é na questão de behavior finance, de novo. Vou apostar, vou pegar uma turma de amigos, vamos tentar ver se essa moeda sobe, puramente aposta, tá? Então você tem mais de 3 mil, de 3, 5 mil meme coins aí que você pode... Eu posso criar uma meme coin agora, né? Em 2 minutos você cria uma meme coin,
faz a propaganda dela, sei lá, e daí fala, amigo, compra, tá? O pessoal compra e sobe, né? Então não tem tese, esse é o primeiro ponto, vamos apostar em alguma coisa. O segundo ponto aqui que é importante, aí a gente já vai para essa nova geração que se digitaliza, que é a questão de comunidade, né? E aí a gente pode falar um pouco até do caso da Trump Coin aqui. O Trump ele tem uma comunidade por trás dele, eleitoral, efervescente, né? Que está o tempo inteiro ali consumindo a figura dele, né? Não foi à toa que o Trump lançou alguns meses atrás as NFTs dele explodiram de venda também, né? Então ele tem uma base consumidora da imagem dele muito grande. Então ele usou isso para dar um recado para o mercado pró-cripto, né? Que era o objetivo dele vou dar um recado para o mercado que eu estou pró-cripto. Não vou fazer uma ordem executiva no primeiro momento falando sobre cripto, mas alguns dias antes eu lanço uma meme coin, a minha comunidade aqui engaja, compra ela e eu chamo atenção para o tema, tá? Por isso que é um meme. Mas você tem uma comunidade engajada, tá? E um fato interessante aqui, a Melania, que a gente citou aqui, a Melania Coin, foi lançada um dia depois e pegou grande parte do fluxo da Trump Coin. Então você vê que é uma questão de comunidade e comportamento, né? É um risco altíssimo aqui, tem muita gente que entra na onda de meme como um ativo, não é um ativo. Você está lidando ali com uma aposta ou com uma questão de comunidade mesmo, que acredita numa imagem ali. Mas são coisas que a gente tem que diferenciar aqui, né? O Bitcoin e o Ether ali como commodities, né? Já são classificados como commodities pela regulação americana, pelo regulador americano, desculpe. Você tem as altcoins, que são teses, né? Você já consegue ver tokenomics para entender o que é a rede que está por trás, se ela é escalável, onde ela está sendo usada, o potencial que ela tem para uma usabilidade específica. E você tem uma classe de ativos aí que você tem, sei lá, não consigo nem classificar quantos aqui, que são apostas, tá? Então é importante que o investidor entenda essa diferença dessas três classes aqui, tá? Não, perfeito. Acho que ficou claro e acho que para concluir essa rodada de diferentes criptomoedas, eu queria falar sobre as stablecoins, que já provaram ser uma classe importante aí, que exerce um papel nesse processo de transição de moedas fiduciárias para demais criptoativos. Eu queria ver como você vê a evolução disso, o potencial de lastro, tanto nos Estados Unidos como potencialmente aqui no Brasil também. Bacana. Stablecoins é algo que a gente discute há pelo menos 5 anos aí no mundo cripto, né? Você teve ali no início algumas stablecoins atreladas ao ouro, que foram lançadas com o ouro como lastro dessa moeda, né? Dessa cripto. E mais recentemente a gente começou a acompanhar diversos casos de stable atrelado a reservas, né? A underlying asset em dólar, ali, né? Fazendo backup dessa cripto para um, né? Que é o mais importante aqui, né? Existem dois tipos de stablecoin. Existe uma stablecoin algorítmica, que só segue ali por proxy o que está acontecendo dentro de um fundo, alguma coisa que seja o underlying asset. E essas são problemas, a gente já teve quebra de várias aí ao longo dos últimos 5 anos. E existem as stablecoins que você tem de fato ali um fundo auditado por trás, que tem o dinheiro fiduciário ali, vamos dizer assim, backupeando essa representação digital, e que você confia que tem um para um ali de reserva, vamos dizer assim, tá? O que a gente viu com stablecoin é de novo aqui o caso de uso mesmo, né? Antes de se definir natureza, regulação e o que poderia ser usar ou não, a gente viu um nível de transação aí, de pagamentos usando stablecoins astronômico nos últimos 2 anos, né? Existem algumas aqui que a gente pode citar. Tem o Tether, que é a principal hoje, que é a USDT. Existe a USDC, que é uma outra stablecoin muito utilizada no mercado, que tem crescido muito ao longo dos últimos 2 anos principalmente, mas é um tema ainda que é objeto de discussão com o regulador, inclusive aqui no Itaú e o mercado de forma geral, está acontecendo uma consulta pública nesse momento para se discutir como e qual a forma correta, e dentro da regulação cambial, como que você pode usar
uma stablecoin, por exemplo, para operação de câmbio ou para pagamento, tá? Que seja uma stablecoin real aqui, como que a gente pode regularizar ela, tá? Porque, de fato, se você começa a abrir o mercado para usar, isso está acontecendo muito, tá? Você tem diversas plataformas que te prometem, olha, vem aqui, eu te faço um pagamento em segundos, né? Em milissegundos aqui com blockchain. A tecnologia permite, mas a lei permite que você use aquilo para fazer um tipo de pagamento específico, seja cross-border, seja dentro de casa. É isso que precisa maturar para as stablecoins ganharem tração. Agora, é fato que essa estrutura que se criou de stablecoin, esse rail que a gente chama, é algo que está disruptando o mercado, né? Que a gente tem que repensar, porque é a tecnologia com o caso de uso vindo para o mundo real, tá? E a gente acredita muito que esta tecnologia, este caso de uso, tem potencial de crescer muito no Brasil e no mundo nos próximos 5 anos. Perfeito. Acho que a gente falou de vários temas, mas tentando aterrissar no cenário brasileiro, acho que a pergunta que fica é qual que é a agenda mais importante, mais quente, quando a gente visita os temas que a gente falou aqui hoje para o Brasil em 2025, envolvendo cripto, envolvendo ativos digitais? Vamos lá. A principal, Marcelo, assim, existe muita questão ainda no Brasil a respeito do que é o Bitcoin, né? E é importante que essa agenda vai crescer aqui, porque ainda se discute a natureza do Bitcoin, se ele é uma moeda de pagamento, se ele é uma reserva de valor, se ele é propriedade digital, que o Bitcoin não tem lastro, né? A gente escuta toda hora, o Bitcoin não tem lastro. E uma coisa que chama atenção é como os governos ao redor do mundo têm visto o Bitcoin com outros olhos. Acho que começa por aí, o Brasil também tem prestado atenção nisso. Estou falando dos investidores de forma geral, né? O Bitcoin ele é o único ativo aqui que tem um protocolo, uma política monetária definida, né? Quando você tem aí os governos ao redor do mundo, você tem a moeda fiduciária porque você acredita no potencial daquele governo em praticar a política monetária daquele país, né? Antigamente, né, se fala muito, o dólar era atrelado ao ouro, você tinha um lastro para a moeda antigamente. Hoje em dia nenhuma moeda tem lastro, mas o Bitcoin, ele acaba sendo o próprio lastro. Ele tem uma política monetária, está definida ali. Então o lastro dele é definido. Ele tem um protocolo em que tudo mais constante, em 2140, você não tem mais Bitcoin no mercado. Acabou a impressão do Bitcoin. Não tem impressão do dinheiro, não tem mais Bitcoin disponível no mercado. Só para dar em números aqui, que é uma coisa que tem se falado muito no Brasil, hoje já estão emitidos 94% da capacidade total do protocolo de Bitcoin. 94%. Tá? O que quer dizer isso, né? Vai acabar o Bitcoin rápido? Não. Ainda pelo protocolo dele, ele vai criando moeda, imprimindo Bitcoin até 2140. Lá que deve acabar mais ou menos a quantidade de Bitcoin disponível. Só que a quantidade, né, por esse movimento institucional que a gente está vendo, está cada vez mais limitada a quantidade de Bitcoins disponíveis no mercado. Você tem grandes fundos comprando, você tem uma BlackRock que está com os ETFs em volumes recordes, você tem todo o institucional entrando. Se os governos entrarem com as reservas, como fica? Né? É limitado. Então, é essa discussão que está muito quente no Brasil também em relação ao que é o Bitcoin e aonde ele pode ir. Tá? Esse é o primeiro ponto. Outro aqui que a gente tem que falar é stablecoin. Acho que esse assunto a gente tem conversado bastante aqui na Digital Assets. Como fica, exatamente o que a gente comentou na nossa pergunta anterior. E o outro também é tokenização, né? Tokenização sempre se falou lá no início que a principal tese que se tem aqui de blockchain para você começar a ter um mercado de capitais tokenizado. Só que existe uma questão aqui que existem diversas redes de tokenização, né? E o mercado está falando cada vez mais em ter uma rede única de tokenização que se plugue a uma rede, por exemplo, como o Drex, né? Você tenha no Drex um layer auxiliar ali que possa escalar essas operações de mercado de capital para que a gente de fato consiga consolidar isso com todos os participantes de mercado,
tá? Porque existem benefícios, sim, da tokenização, existem desafios como mercado secundário, como que vai ser desenvolvido toda essa nova infraestrutura, só que você consegue, através da tokenização, por exemplo, dar acesso a empresas que não conseguem entrar no mercado de capitais hoje pelos custos de intermediários, por exemplo, emitir uma ação. Você pode emitir uma ação tokenizada, né? Pela exclusão, entre aspas, de alguns intermediários, fica possível para uma empresa, né, de médio porte entrar teoricamente no mercado de capitais. Existem projetos que a gente pilota dentro do Itaú com esse objetivo, junto à CVM. E você dá ao investidor um acesso a uma nova classe de ativos com yield diferenciado. São ações tokenizadas de empresas que estão crescendo, então você acaba tendo o yield por esse risco que você está assumindo. Então, uma nova classe de ativos que entra dentro do mercado. Então, são 3 grandes teses que a gente olha aqui, principalmente Brasil, para 2025. Legal, e para complementar essa discussão Brasil, fechar o episódio e entender um pouco a agenda Itaú, o que a gente deve ter já no curto prazo, pensando em, enfim, passos dentro desse ambiente de criptomoedas aqui no banco, e o que você tem observado de forma mais frequente em relação a demandas e comportamentos do investidor também? Primeiro, em relação à funcionalidade, aqui é o que o cliente nos pede. Tá? É muito importante a gente começar a olhar mais próximo esse mercado de altcoins, tá? Que de fato você já tem redes sendo usado em projetos, em casos de usos reais aqui, a gente citou alguns deles aqui. Então esse é um grande objetivo que a gente tem aqui, né? Que são mais criptos disponíveis na nossa plataforma, para que o investidor consiga, de forma simples, rápida e segura, ter acesso às altcoins. Questão da custódia, a gente sempre olha com bastante carinho aqui. De novo, eu falo muito no mercado isso, o pessoal fala, pô, vocês estão tentando centralizar, trazer isso para dentro da custódia, eu não consigo. Gente, tem gente que não gosta de fazer autocustódia. Quem define o que vai usar não é o banco, não é a exchange, quem define é o cliente. Existe cliente para todo perfil de produto, né, de funcionalidade. O nosso perfil aqui no Itaú, do nosso cliente pede, eu quero guardar minhas criptos de forma segura dentro do banco. Eu me sinto mais à vontade, né, me dá menos trabalho e me dá mais segurança. Então a gente olha a custódia com muito carinho pelo nosso cliente para poder dar esse acesso com segurança para até quem nunca comprou o primeiro Bitcoin. Até também um investidor mais qualificado aqui que queira no institucional deixar isso seguro, né? E outro ponto que a gente olha com carinho aqui é a questão dos desenvolvimentos do Drex, da rede do Drex junto ao Banco Central. A gente tem diversos desafios aqui de escalabilidade, privacidade, que a gente tem conversado com diversas fintechs. Estamos dentro do Banco Central, com equipe dentro do Banco Central apoiando, né, o projeto, com um ecossistema maravilhoso aqui de bancos, fintechs, trocando, que está super rico para a criptoeconomia, é super rico isso, né? De novo, voltamos àquele nosso primeiro ponto lá de centralizado, descentralizado. Gente, o Drex ele tá provando que os dois mundos têm muito a trazer para desenvolver a criptoeconomia. Então a gente continua dentro desse projeto, na fase 2 agora, né, testando casos de uso já. Então primeiro a gente testou tecnologia lá atrás, se a rede funciona, se ela é escalável, como fica a privacidade. Agora a gente entra numa fase de testar solução mesmo. Quais soluções qual o problema que o Drex vai resolver? Tá? Então é isso que a gente tem alguns consórcios de bancos e fintechs trabalhando juntos para que a gente traga isso para o dia a dia do cliente do Itaú. Muito legal, acho que a gente conseguiu fazer um bom resumo do cenário para criptomoedas esse ano. Espero que em breve a gente volte a falar sobre o tema por aqui. Eu queria, antes de concluir, agradecer novamente a participação do Guto aqui com a gente. Valeu. Obrigado, Marcelo. Boa.